Palmeiras abre negociações para ter o volante Wendel, de 25 anos e que pertence ao Zenit São Petersburgo da Rússia. Vem comigo! Pessoal, a informação é boa, portanto, deixa o seu like aqui no canal do Facincani. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor. A sua participação é muito bem-vinda por aqui, por isso também não esqueça de ativar o sininho de notificações, porque todo vídeo que eu postar, todo conteúdo com o sininho ativado, você é automaticamente avisado para vir aqui e interagir comigo. E claro, repito, essa participação é fundamental para o crescimento desse nosso espaço, que cada vez mais está maior. Eu fico muito contente, agradeço demais a audiência de todo mundo e claro, também peço para que você me siga aqui, na Revista Placar, que virou também um canal de YouTube, a Placar TV, que tem programa de segunda a sexta, das 11h30 da manhã a 1h da tarde. Programa quebrando recordes de audiência no horário, o Opinião Placar. Eu, Flávio Gomes, Fábio Sormani, Leandro Quesada, Bernardo Ramos, um timaço com muita informação, descontração, credibilidade, opinião forte, do jeito que vocês gostam. Então, por favor, se inscreva aqui no @Placar TV, que também tem outros vários conteúdos diversos de futebol para você curtir e não perder absolutamente nada. E perder tempo é o que o Palmeiras não pode nestas próximas semanas, até porque a janela de transferências fecha no dia 2 de agosto. O Palmeiras está suplicando por reforços. O Palmeiras precisa de um volante camisa 5, um marcador, naquelas características do Danilo, que é um jogador que foi fundamental nesse período recente do Palmeiras, bicampeão da Libertadores, que encaçapou títulos atrás de títulos nessa era vitoriosa do técnico Abel Ferreira, mas que foi embora em janeiro. E dali pra frente, ninguém o substitui. Zé Rafael jogando improvisado, Palmeiras trouxe Gabriel Menino também pra ser improvisado, não deu certo. Richard Rios, que chegou pra ser segundo volante, já jogou de primeiro volante, não deu certo, não adianta. O Palmeiras precisa de um cara especialista na função. Um marcador, mas que ao mesmo tempo saia pro jogo, inicie bem as jogadas, um cara dinâmico nessa mesma presença de equipe que tinha o Danilo. Rompe linhas, chega à frente, faz gols, enfim, um cara multifuncional. E esse jogador já tem nome. O Palmeiras abriu negociações com o Zenit da Rússia para trazer o volante Wendel, revelado pelo Fluminense, que fez carreira e muito bem no Sporting de Portugal e que está desde o ano de 2021 na equipe da Rússia. Portanto, vamos falar a respeito desse assunto, quais as chances do Palmeiras, se é que tem concorrente com o Palmeiras nessa história para trazer este ótimo jogador. Então já quero, que você aqui no canal do Facincani também, siga aqui, @OMundoRetrô, um dos meus apoiadores aqui nesse espaço. Tá vendo essa camisa maravilhosa de goleiro do Leão de 1977, camisa histórica do Verdão? Essa você pode adquirir aqui com o pessoal do @Mundo_Retrô lá no Instagram. Então passe lá no Instagram, vários outros materiais de camisas do Palmeiras dos anos 80 e 90 estão à disposição, camisas da Jeep, da Coca-Cola, moletons, jaquetas da época, enfim, uma gama de materiais para te deixar muito bem vestido lá no @Mundo_Retrô. Passe lá, fale com os caras e vindo do canal do Facincani, tem desconto especial para vocês. Então, você, torcedor do Palmeiras, não perca essa oportunidade de ter camisas raríssimas como essa aqui para ampliar a sua coleção. Agradecer também Chef Bob, alimentação natural para cães e gatos. Você tem um pet, ele precisa de uma alimentação com acompanhamento de nutricionistas e veterinários, ele tem algum problema gástrico, intolerância à ração, precisa de alimentação natural, então fale com o pessoal do Chef Bob. Usando esse cupom, inclusive aqui, Felipe10, 10% de desconto para você. Os kits já são baratos e com desconto então fica mais barato ainda. Dê qualidade de vida, longevidade para o seu melhor amigo e não se arrependa, ele também vai adorar, assim como quero que você participe lá na KTO, se você é bom de palpite, se você acredita numa reviravolta no Verdão nesta temporada, tem Libertadores chegando, então
Quer faturar aquele troquinho esperto com o seu palpite nas melhores odds do mercado? É aqui, ó, lá no site da KTO. Inclusive, se for a sua primeira visita por lá e na sua primeira aposta até R$100, com este cupom aqui embaixo, FACINCA, você tem 20% de free bet neste valor apostado para ter muito mais oportunidades de terminar a sua aposta com o bolso cheio. Vai lá e se consagre, tá bom? O Palmeiras finalmente olhou o mercado e com mais astúcia, já diria Chapolin Colorado. Por quê? Porque o Palmeiras precisa contratar um jogador pronto, um atleta que chegue e resolva os problemas do técnico Abel Ferreira. Nada de apostas. O tempo é curto. A Libertadores está aí, ó, batendo na porta do Palmeiras e o duelo é gigante contra o Atlético Mineiro. Duelo pesado. O Palmeiras precisa chegar reforçado para encarar uma equipe que tem muito elenco e um técnico extremamente experiente nesta competição, que é o Luiz Felipe Scolari. Me causou preocupação recentemente as últimas palavras do técnico Abel Ferreira, dando indícios de que quer voltar para a Europa daqui a um tempo, de que está preparado para trabalhar por lá, desanimado com o Palmeiras, com o futebol brasileiro, com a própria diretoria, e ele tem razão. Porque a diretoria do Palmeiras perdeu tempo atrás de tempo de já estar reformulando esse elenco ou já ter este elenco mais reformulado para dar ao Abel mais estrutura para trabalhar em 2023. Palmeiras venceu apenas um dos últimos 8 jogos, mas essa cobrança não vem só desse período. Já desde o ano passado se sabia que Gustavo Scarpa ia embora, que Danilo seria vendido, o Palmeiras perderia 2 peças fundamentais nesse esquema tático, nada foi reposto. A chegada do Arthur foi ótima, mas um atleta de características diferentes do Gustavo Scarpa. Atua pelo lado direito, ele é mais atacante, é mais agudo, ou seja, o Palmeiras precisa de mais uma válvula criativa para o Rafael Veiga, além, claro, desse substituto do Danilo. Então, o nome colocado em pauta, Wendel, do Zenit. Por que que chegou-se a esse consenso? Um jogador que no começo do ano, o Palmeiras até tentou sondar as possibilidades. A questão toda é que ele estava muito valorizado lá na Rússia. Existia a possibilidade dos clubes russos que estão sancionados pela UEFA de voltarem a disputar as competições europeias, tudo isso por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. A Rússia está suspensa de várias outras modalidades, não só o futebol, de participar de torneios internacionais, e evidentemente isso gerou uma grande dúvida em relação à permanência do Wendel por lá. Como essa chancela não foi dada ainda para os clubes russos, e existe a chamada cláusula de guerra, ou seja, um atleta pode entrar na FIFA para pedir uma transferência por um ano para um outro país, para não ficar em um território que está sob ameaça de uma situação muito complicada, a situação se inverteu. Não por causa da cláusula de guerra, mas sim porque o Wendel chegou a um ponto de que com 25 anos e com muita possibilidade ainda de ter uma vitrine para voltar a vestir uma camisa de seleção brasileira, estar no Brasil seria uma ótima para ele. Além, claro, também do próprio futebol europeu. Só que aqui no Brasil, o Wendel teria um mercado muito mais competitivo, de equipes que brigam efetivamente por títulos de relevância, como a própria Libertadores da América. E a vitrine do Palmeiras chegou com bastante força. O Flamengo tentou negociar, sondar recentemente, mas viu que o Zenit estava irredutível em alguns preços. Por exemplo, o valor de mercado dele cerca de 25 milhões de euros, até porque o Zenit pagou para tirá-lo do Sport cerca de 24 milhões de euros. A questão é que houve uma reviravolta nas últimas semanas. O Wendel veio para o Brasil para resolver problemas particulares e foi convencido a família de permanecer por aqui. Portanto, o Wendel pediu para os empresários dele abrirem a possibilidade com o Zenit de negociação com algum clube do Brasil. E aí que entra a história do Palmeiras, que sabendo, inclusive até que o Flamengo gastou parte desse orçamento que poderia servir para contratar um jogador desse porte na contratação do Alan, aquele do Atlético Mineiro, que o Palmeiras também quis e acabou não se concretizando favorável, o
Flamengo acabou já contratando um atleta e deixou, entre aspas, o Palmeiras sozinho nesta negociação. Outros clubes aqui no Brasil, até pela proximidade recente, também têm interesse no Wendel, como o Corinthians, mas a questão é que a grana para o Corinthians trazer o Wendel está mais curta em relação à do Palmeiras, que vai investir e precisa investir pesado na contratação de um jogador. A informação, ela foi dada em primeira mão pelo meu grande amigo, a quem eu confio demais, Paulo Massini, jornalista. Disse que o Palmeiras já colocou na mesa do Zenit para abrir o negócio 10 milhões de euros. É bem menos daquilo que o Zenit sinalizava no começo do ano para tentar abrir uma negociação, que seria em torno de 20 milhões de euros. Só que com o atleta forçando a história, o empresário na parada e talvez uma possibilidade do Palmeiras colocar jogadores no negócio, entenda-se algum atleta revelado recentemente na base, e o Zenit é um comprador de jogadores em formação, como a gente acompanhou recentemente muitos jogadores do Corinthians indo para lá, até para a negociação do Yuri Alberto dar certo com o clube do Parque São Jorge, essa possibilidade existe para abater deste valor e entrar-se num consenso do negócio. Portanto, Palmeiras sinaliza com uma proposta forte e não vai medir esforços para trazer esse jogador. Um atleta de 25 anos, que tem o perfil que o técnico Abel Ferreira gosta, inclusive o Abel tirou muitas informações dele na época do Sport, com os contatos que ele tem lá, e obviamente foi muito bem avaliado. É um jogador de altíssimo nível, que trabalha em todas as faixas do meio campo, faz primeiro volante, joga como segundo volante, muito versátil. Na temporada atual, 9 gols com 5 assistências, aliás, na temporada passada, na retrasada, 4 gols com 4 assistências e na anterior 2 gols com 3 assistências com a camisa do Zenit. Ou seja, um jogador que arma, que distribui jogo, que serve companheiros, mas ao mesmo tempo também não deixa de finalizar. Atleta de um perfil perfeito para chegar e assumir a condição de camisa 5 do Palmeiras. Cabe agora, resta saber, esse poder de barganha. Tá na hora do Anderson Barros mostrar esse poder dele de trazer um atleta de alto nível. Chega de pichincha, Palmeiras. O Wendel é um jogador que vale investimento, que vale pagar um salário alto, porque é praticamente um retorno muito grande de competitividade dentro de campo. Se não der certo com o Wendel, o plano B, Fernando, já mais experiente, 35 anos, atleta do Sevilha, recém-campeão como titular e um dos melhores jogadores em campo na decisão da Liga Europa, em que o Sevilha ganhou da Roma na temporada passada. E claro, um atleta que também chegaria com esse perfil. Lógico que com mais idade, até porque o contrato dele com a equipe do Sevilha termina apenas no ano que vem. Negociação giraria em torno de 3 a 5 milhões de euros, mas este um plano B. Repito, plano A do Palmeiras, o Wendel, revelado no Fluminense, que fez ótima trajetória no Sporting de Portugal e atualmente pertence ao Zenit São Petersburgo.